Olá, irmãos e irmãs. A nossa devocional de hoje está em João, capítulo 7, versículos 45 ao 53, que dizem assim: Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Então, nesse evento, nós vemos aqui a arrogância e a soberba dos sacerdotes e dos fariseus, contrastada com a simplicidade e a autoridade de Jesus. Como também vemos uma das maneiras do Espírito Santo converter um pecador. Então, esses guardas que retornaram sem terem prendido Jesus não eram policiais tradicionais, eles eram guardas do templo. O serviço deles era proteger o santuário e a religião de Israel. Então eles foram enviados para prender Jesus, e quando eles voltaram, então, eles contam o que aconteceu com eles, né? Quando eles se depararam com Jesus, eles ficaram impactados com a pregação de Cristo. E no relatório que eles deram aos fariseus, eles declararam firmemente que o ensino, a presença e a autoridade de Jesus eram totalmente diferentes de tudo o que eles conheciam. Eles relataram que jamais haviam visto alguém falar como Jesus. Nós vemos alguns relatos aqui nos outros evangelhos. Em Mateus 7,29, diz que Jesus deixava as multidões maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 13,54 registra que Jesus falava com sabedoria e poder. Lucas 2,47 diz que desde menino sua inteligência já era notável. Lucas 4,22 relata que suas palavras eram cheias de graça. Já lá no Salmo 42, Davi profetizando sobre o Messias, disse que Jesus era o mais formoso dos homens, não em aparência física, mas exalava formosura em amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, pois dos seus lábios extravasava graça. Então essa é a primeira lição que nós devemos aprender: imitar a Jesus em palavras, postura e autoridade. Falarmos apenas o que transmite graça, conforme Efésios 4:29. Termos uma postura seguindo o padrão de Cristo, conforme o pastor Riley descreve. Jesus combinava poder e simplicidade, coragem e prudência, firmeza e ternura. Daí aqueles homens afirmarem que jamais alguém falou como este homem. Para isso necessitamos, então, queridos, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, como o próprio Senhor Jesus. Paulo diz aos Efésios 5, 18, 21, como isso é possível. Enchei-vos do Espírito. E o enchimento do Espírito vem falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, na comunhão dos santos, com orações, no estudo da palavra. É assim que nós vamos sendo cheios do Espírito Santo e cheios do fruto do Espírito. Em segundo lugar, esse texto nos ensina o chamado de Deus pelo Espírito Santo é diferente para cada pessoa. O exemplo dado aqui é de Nicodemos. Então, Nicodemos, ele se levanta ali no Sinédrio, diante do relatório que aqueles soldados vieram dar, aqueles guardas vieram dar, e os fariseus, então, vocês aí se converteram, né? Falando dos guardas. Essa plebe aí, tudo bem, eles são ignorantes, mas vocês não. E aí Nicodemos então defende, né? Vocês estão julgando. Onde diz na nossa lei que nós podemos julgar alguém sem antes ouvi-lo? E aí eles retrucam a
Nicodemos, né, dizendo, você também é da Galileia, então? E lá na Galileia não tem profeta, né, não vem profeta de lá da Galileia. Bastava que eles olhassem, estudassem, pesquisassem a história de Jesus, eles veriam que Jesus não era da Galileia, mas sim havia nascido em Belém. Mas enfim, o que temos a dizer aqui é a respeito do chamado de Nicodemos. Em João 3, Nicodemos foi às escondidas consultar Jesus sobre a sua salvação. Aqui em João 7, ele já abertamente defende Jesus dos seus colegas, dos seus parceiros fariseus. Mas lá em João 19:39, Nicodemos diz que Nicodemos investiu dinheiro e junto com José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ajudou a sepultar o corpo de Jesus. Então, nós vemos que aqui a conversão de Nicodemos ela foi progressiva, não é? Ela foi lenta. Já em Paulo, nós lembramos que a conversão dele foi imediata. Com relação também aos irmãos de Jesus, que apesar de conviverem com Jesus tanto tempo, apenas depois da sua morte e ressurreição, é que eles se converteram. Então, e assim temos tantos outros exemplos na história da igreja. Mas o fato é que o Espírito Santo age quando e como quer. João 3,8, no evento lá com Nicodemos, João escreve assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Deus, pelo Espírito Santo, é soberano na conversão do pecador. Então a segunda lição nesse texto é que a obra da graça de Deus nos corações dos pecadores pode ser lenta ou rápida. Assim aprendemos que há diversidade nas realizações do Espírito, pois nem todas as pessoas são levadas ao Salvador e à salvação da mesma maneira. Mas sendo mais lenta ou mais rápida, a manifestação da salvação, um fato fica evidente. Ela é sempre profunda e verdadeira, como cremos ter sido com Nicodemos. Portanto, queridos, compartilhemos do Evangelho da mesma maneira que Jesus. Primeiro, com clareza, firmeza, ternura, com poder, simplicidade, com autoridade, com coragem, com prudência. Resumindo, proclamemos a verdade em amor. Em segundo lugar, entendamos também que o Espírito Santo chama àqueles que o Pai escolheu desde antes da fundação do mundo à sua maneira e no seu tempo determinado, pois a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Amém.